A paz do Senhor para todos e para todas. Nós vamos comentar hoje, começar um novo comentário bíblico sobre o assunto família, né? Baseado na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 4, que diz: Vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Nós já trouxemos o estudo aqui em Efésios, primeiramente, a mulher, ensinando a mulher a ser submissa e a honrar o seu marido. Depois já trouxemos outro estudo familiar também, que os filhos devem obedecer os pais no Senhor. E agora vamos trazer esse comentário sobre pais, né, não provocar a ira do filho. E a gente pergunta, como é que um pai e uma mãe provocam a ira dos filhos? Aqui está falando para os dois. Eu acho que desde a gravidez, a partir da hora que a mulher diz, estou grávida, e ela começa a se queixar que não queria estar grávida, e o marido também começa a dizer que não queria que esse menino nascesse, que não era a hora. E aí os dois ficam brigando, e aí muitas vezes tem conflitos familiares, irmão brigando com irmão, a mulher gritando muito dentro de casa, o marido brigando com a mulher brigando com o filho. Essa criança já começa afetada conforme a ciência. Em vez disso, o marido e a mulher devem já pegar, né, beijar a sua esposa, beijar a barriga da sua esposa, dizer que essa criança é de Deus, dizer a essa criança, menino ou menina, que ele é bem-vindo, que vai ser bem criado no temor de Deus, que você está muito prazeroso e prazerosa em ter seu filho. Então, seu filho emocionalmente e sem conflito, né? Também nós vemos que mulheres que grávidas, se começar a farrar, a beber, a consumir álcool, drogas, né? Também ela já faz a criança sofrer. O marido também chega em casa brigando, embriagado, né, com a esposa, há conflito familiar, irmãos com irmão. Essa mulher que vive atarefada de trabalho, atarefada de trabalho de casa, que o marido não ajuda, atarefada de trabalho fora, atarefada com o filho. Tem marido que sobrecarrega a mulher, nem na gravidez ele passa a ajudar a mulher. Então essa criança já vai nascer, irmão, doente emocionalmente. E depois que esse menino cresce, a gente ensinou também que os pais devem ensinar o menino no caminho que deve andar, conforme está escrito em Provérbios 22, né? E o verso 6. Os pais ensinar o menino no caminho que deve andar, até quando estiver grande, né, envelhecido, não se desviará dele. Então, a partir da hora que o menino nasceu, né, qual é a nossa? A partir de agora já começar a beijar, mostrar carinho com essa criança, e a dizer eu te amo, né? Já ensinar as coisas certas. Quando o menino começa a já se mover, a andar, a gente vai dando a formação, o ensinamento, né? Para que ele viva bem. E aí a parte de cuidar bem dessa criança quando ele estiver doente, socorrer, levar para o hospital, manter essa criança bem alimentada, mas também já ensinar que a criança não deve comer em excesso, né? Já ir alimentando a hora dessa criança, quando ele começar nos primeiros passos já, a hora que deve dormir, que acordar. Mas aí a gente tem que ter cuidado, irmão, para que a gente não imponha demais, porque a menina é criança, a gente tem que deixar um pouco impulso. A Bíblia diz que a índole da criança, a criança é má, que a criança vem com a estutícia. Porém, a vara da repreensão, isso quer dizer, do ensino, faz com que a criança entre no caminho certo. Naturalmente, o ser humano, ele é um ser que nasce para ser educado. Então, a gente tem que dizer a ele já o que ele deve fazer, onde ele deve se sentar, onde não deve se sentar, onde deve brincar, onde não deve brincar, com o que deve brincar, com o que não deve brincar, né? E aí, já com calma, não pode gritar com esse menino já pequeno, não pode começar já batendo no menino. A gente sabe que a gente tem que começar já ensinando, né? E quando o menino for crescendo, se não obedecer a nossa voz, a gente já aplicar uma doutrina, uma disciplina leve, né? Já segurando um pouco a questão de hora dele comer, dele dormir, hora de acordar, hora de estudar, hora de brincar. Já devemos ensinar isso. E a partir daí, tudo com muita calma, com muito amor, para que a criança veja que a gente ama ele, mas não com brutalidade, né? Somente não, o menino quer brincar, não pode, quer sair, não pode, quer comer, não pode. Tem que dizer porque não pode, né? E dizer que só pode comer, só pode brincar, só pode dormir, só pode acordar nessa hora, não pode fazer assim porque explicar por quê.
E a partir da hora que o menino vai crescendo, a gente vai dizer o que ele deve fazer, o que não deve fazer, mas isso sem precisar de gritar muito. Os cientistas hoje mostram que não é por gritar, por falar alto. Você tem que melhorar seus argumentos para poder conversar seu filho, sua mulher, sua família. Não precisa gritar. E não precisa só dizer que não pode, tem que dizer por que não pode. Porque se a gente ficar dizendo só não pode, não pode, não pode, não pode, eu também aconselho que os pais não digam que pode tudo ao filho. Tem que dizer uma hora sim, outra hora não. Uma hora sim, outra hora não. Porque aí o menino vai aprender que tem lei, que existe regra. Se a gente der tudo que o menino quiser e permitir que ele faça tudo na hora que ele quer, então ele vai crescer e ele vai estranhar quando ele chegar lá para enfrentar o mundo e as pessoas que alguma vez vai dizer não. E até você mesmo, quando não puder ajudar, quando não puder fazer, quando ele estiver grande, ele vai se revoltar, vai se rebelar, porque você não ensinou a ele, não contrariou quando ele era menino. Então, aqui como diz a palavra, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. A melhor base para educar menino é a Bíblia Sagrada. Por mais que o mundo procure desconstruir a Bíblia, mostrar que a Bíblia não é um padrão, que ela está desatualizada, a Bíblia é assim, o maior código de ética do mundo, capaz de transformar qualquer sociedade, de formar qualquer sociedade para viver bem diante dos homens e diante de Deus, e produzir bons cidadãos capazes de viver unido, próspero, materialmente, espiritualmente também diante de Deus. Então vamos ensinar o menino